começar. Olá a todos os presentes aqui nesta mais uma sessão de Zoom. Bem-vindos ao nosso primeiro evento do NECPRI, que este ano se lança um bocadinho mais cedo do que o habitual, mas é por um bom motivo, uma temática tão importante como o 11 de setembro. Portanto, durante cerca de uma hora, mais ou menos, vamos estar à conversa aqui com a professora Ana Santos Pinto, doutora em Relações Internacionais, professora no Departamento de Estudos Políticos da nova FCSH, investigadora do IPRI, entre tantos outros afazeres, e com o Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, cuja longa carreira diplomática é efetivamente complicada de resumir. Foi embaixador permanente de Portugal, junto das Nações Unidas, representante de Portugal na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, também junto da Unesco, secretário de Estado dos Assuntos Europeus, entre tantos outros assuntos. Vai ser uma honra estar aqui à conversa convosco e agradecemos o facto de terem disponibilizado o vosso tempo, conhecimentos, experiências para participarem neste ciclo de eventos que agora se inicia e que pretende ser um espaço de diálogo acessível a todos relativos às grandes questões do mundo. Durante os primeiros 40 minutos, mais ou menos, vamos lançar algumas questões aos nossos convidados. Portanto, a Mariana vai lançar as questões maioritariamente. Os últimos 20 minutos vão ficar reservados para questões de todas as outras pessoas presentes. No entanto, se sentirem que é pertinente intervirem, por favor deixem a questão no chat ou então levantem a mão que nós iremos então passar-vos a palavra. Em termos técnicos, pedimos que mantivessem o vosso microfone desligado para que seja tudo muito mais fácil. Ok, obrigada. Obrigada, Madalena, e explicar-vos também que, apesar deste evento se centrar em torno da ideia dos 20 anos do 11 de setembro, é um evento que pretende ir além daquele dia, perceber como é que os Estados Unidos e a Europa se moldaram e o que nos resta daquele acontecimento que pôs fim à vida de quase 3.000 pessoas, deixou centenas de pessoas feridas e, no fundo, o mundo em choque. E por isso começo por si, professora, considerando que valoriza bastante o método e o rigor, talvez seja importante começarmos por esclarecer qual é que é o significado do conceito de terrorismo e a forma como o 11 de setembro contribui para a sua total mutação. Desculpem lá que era para ligar o microfone. Como sabem, eu e os meus professores estamos sempre em grandes batalhas. Obrigada, Mariana. É sempre um gosto participar nos eventos do NECPRI. Nunca é demais recordar que antes de 2001, em 1998, eu estive na fundação do Núcleo de Estudantes de Ciência Política e Relações Internacionais e, portanto, é por isso com muito gosto que participo nas vossas iniciativas e principalmente num tema para o qual a vossa percepção enquanto jovens é muito diferente da minha e de gerações anteriores. Eu fico sempre muito traumatizada quando vejo que os meus alunos já nasceram depois do 11 de setembro e não vos podemos fazer a pergunta onde estavam no dia 11 de setembro. E, portanto, a vossa visão da história, isto para vocês é história, para nós não é, e, portanto, acho que é muito interessante nós podermos aqui debater estas diferentes visões. Em relação ao conceito de terrorismo, eu acho que de facto vale a pena nós falarmos um bocadinho sobre a mudança que o 11 de setembro gerou, não só na definição, que passa a ter uma escala global, mas por todas as consequências do ponto de vista da política e da ação que geraram. O terrorismo não é um conceito consensual, temos que recorrer a manuais, é múltipla a conceptualização e a forma e os critérios, mas de uma maneira muito simplista, coisa que aliás eu não gosto de fazer, diria que é a utilização de uma violência em maior ou menor escala que gere vítimas civis e com objetivos políticos específicos, e com o objetivo também de criar um clima de medo nas sociedades. Daí que se tenha utilizado aquela expressão da guerra contra o terror ou a guerra contra o terrorismo, sendo que sabemos que não é a guerra de um ponto de vista tradicional, o que complexifica tudo. Ou seja, o que o 11 de setembro traz
é uma mudança no conceito, por esta escala global. O terrorismo é histórico, nós temos intervenções de grupos terroristas em geografias. Agora, aviões civis contra aviões civis com centenas de pessoas, de forma coordenada em 3 pontos, neste caso Nova Iorque, Washington e depois aquele que caiu na Pensilvânia. Portanto, os instrumentos alteram-se, recuperando e utilizando outros também que já tinham sido utilizados anteriormente. A forma de organização, a concertação, a preparação que foi necessário utilizar para este ataque. E depois as políticas de resposta, e essas sim mudam significativamente, até porque deixam de poder ser feitas à escala do Estado contra o qual esse atentado era perpetrado e passam a necessitar de uma ação cooperativa, ou seja, vários Estados a agir em conjunto. E é disto que falamos quando utilizamos o terrorismo global. E o terrorismo global não está dissociado da globalização, ou seja, gera uma ameaça e um medo que pode acontecer em qualquer lugar, qualquer pessoa pode ser vítima. Para utilizarmos exemplos mais recentes, não só os atentados de Paris, mas um atentado perto de um estádio de futebol no Reino Unido, os atentados nos comboios e no metro, seja em Madrid, seja também no Reino Unido, para além daqueles que são a maioria, que são atentados menos sofisticados, mas em áreas como o continente asiático, Médio Oriente e continente africano, e que provocam centenas, num total de milhares de vítimas. Portanto, é isto que muda no conceito de terrorismo do 11 de setembro, e é exatamente por isto, pela ameaça permanente, pela necessidade de legitimação das políticas e das ações por a questão da ameaça, do medo, da percepção de segurança, que há um impacto muito estrutural nas sociedades daquilo que aconteceu a 11 de setembro, porque muda a nossa percepção de estarmos seguros e muda a nossa percepção de ameaça em relação ao outro. Ou seja, os aviões irem contra as torres não foi só aquele momento, é tudo o que acontece depois também. E partindo exatamente disso que acontece depois, perguntava-lhes, isto é uma pergunta para os dois, se partilham da opinião de muitos académicos, particularmente do professor Carlos Gaspar, da ideia de que, apesar de a Guerra Fria não ter terminado com o 11 de setembro, podemos considerar aquele momento um pós-Guerra Fria, apesar de não significar uma mudança significativa na estrutura do sistema internacional, mas devido às mudanças e desafios que coloca, se podemos considerar um ponto de viragem tão marcante nesse sentido. Quem quiser falar primeiro. Senhor Embaixador, por favor. O microfone. Acho que ainda não está. Senhor Embaixador, o seu microfone. Exato. É um problema que acontece a todos. Obrigado. Faz parte já do nosso ritual de intervenções em Zoom. Muito obrigado pelo convite, é um grande gosto estar aqui e em particular neste núcleo. Eu já participei em várias iniciativas no passado e tive o gosto de estar ligado à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, fui membro do Conselho de Faculdade durante alguns anos e tenho, portanto, uma simpatia muito particular por esta faculdade. Eu acho que foi muito importante o que a professora Ana Santos Pinto referiu sobre a questão da tipificação do terrorismo e eu diria do afinar do próprio conceito de terrorismo. Eu recordo, eu era embaixador nas Nações Unidas no dia 11 de setembro de 2001, portanto no dia em que as coisas se passaram eu estava em Nova Iorque, ali ao lado, digamos, e curiosamente havia um debate nas Nações Unidas, não era um debate central, mas era um debate à volta do conceito do terrorismo que estava em curso, o debate esse que era relativamente divisivo, porquanto, e a professora Ana Santos Pinto referiu isso, o conceito, há uma polémica sobre essa tipificação, porque há um conjunto de ações que no passado foram levadas a cabo por determinadas forças
que se consideravam a si próprias portadoras de alguma legitimidade de revolta, que se colam à imagem do terrorismo. Para dar um exemplo para as pessoas mais velhas que aqui estão, e vejo alguns, nós em Portugal, e isso já não é do tempo da Ana Santos Pinto, nós em Portugal, no tempo da Guerra Colonial, nos anos 60, criou-se o conceito de terrorista ligado aos movimentos de libertação, particularmente em Angola. E havia até um nickname que era os Turras. Eram considerados os Turras, era essa a linguagem na opinião pública portuguesa relativamente aos terroristas, e que eram, no fundo, os movimentos de libertação em África. E, portanto, este conceito de leituras diversas, em particular com as questões, com as ações levadas a cabo para o OLP, em particular quando se tratava de ações que consideradas, digamos, mesmo que chocantes, mas que eram consideradas legitimadas por uma ordem de simpatia face a determinados valores de rebeldia que se consideravam passíveis de ser apoiados. Houve quem apoiasse em Portugal da ETA, dos GRAPO, em Espanha. Vários setores da esquerda portuguesa apoiaram, sei lá, a morte de Carrero Blanco, em Espanha. Alguns ficaram menos agradados pela circunstância de um atentado contra Pinochet não ter sido levado até ao fim pelo MIR, no Chile. E por isso mesmo há aqui uma zona cinzenta. O 11 de setembro vem, em primeiro lugar, digamos, abafar desde logo estas reticências, e em segundo lugar, até porque no dia 28 de setembro de 2001 é aprovado uma resolução do Conselho de Segurança, que é a resolução 1373, que eu aconselharia a lerem, porque é interessante sob o ponto de vista do wording dessa resolução, uma coisa vinculativa para todos os Estados-membros, digamos, criando uma estrutura normativa de combate ao terrorismo, em particular nas questões de financeiras e nas questões de troca de informações, que torna os Estados muito mais comprometidos, obriga a um comprometimento, e em linguagem de Conselho de Segurança. Voltando agora à questão que colocou relativamente à mudança, é evidente que o pós-Guerra Fria, lembrar-se-ão, enfim, dos livros, que o pós-Guerra Fria criou a ilusão de que o mundo entraria numa fase de pacificação, que a história praticamente se anularia, que a democracia liberal tinha condições, enfim, com um percurso a fazer diferenciado de país para país, mas no fundo fazer o seu curso, e que isso daria uma paz internacional. Bom, nós verificamos sempre que a história é muito mais imaginativa que os homens, quer dizer, e portanto nós acabamos sempre por ser surpreendidos. Há uma coisa que é evidente, no pós-Guerra Fria nós vivemos linhas divisórias, peço desculpa, diferentes daquelas que tínhamos na Guerra Fria. A Rússia era um país já sem grande força, depois da inclusão da União Soviética. A China era uma rising star, estava muito lentamente e discretamente a crescer. O inimigo tinha aparecido de outra forma, e de uma forma mais assimétrica relativamente àquilo que são os poderes tradicionais. E esse inimigo começou a ser o radicalismo islâmico, e começou a ser muito objetivado, vamos ser claros, nos Estados Unidos. O principal inimigo apontado pelo radicalismo islâmico eram os Estados Unidos e a sua ramificações em termos de influência internacional, e naturalmente depois os países que lhes estavam ligados e que eram. Portanto, eu acho que há aqui um novo tempo que se abre, há aqui um novo tempo de clivagem internacional que se abre, de um modelo completamente diferente daquele que nós tínhamos tido na Guerra Fria, e que também implica abordagens diferentes. A grande questão a saber é se a abordagem que foi seguida, em particular depois do 11 de setembro e depois nas suas decorrências, nomeadamente depois do Iraque. Continuo a sublinhar sempre que eu não consigo ler o 11 de setembro sem ler o Iraque, e não consigo perceber todas as decorrências, nomeadamente em termos da expansão das metástases daquilo que é o radicalismo islâmico, sem ter em conta o que o Iraque trouxe. E trouxe não apenas para esse mundo, para o mundo do Médio Oriente e depois para as influências em África, mas trouxe também para a própria dinâmica interna do pensamento americano.
e para outro ponto que também é importante, que é o próprio relacionamento dessa nova América com os seus aliados, e o modo como os aliados se juntaram ou não, e as reticências que houve ou não. O 11 de setembro é um caso muito típico, por exemplo, na questão do tratamento diferenciado em matéria de proteção securitária. A Europa foi muito mais cuidadosa com isso, e podemos falar, do que os Estados Unidos. E, portanto, começa a haver aí uma diferença de filosofia. E essa diferença de filosofia marca, se calhar, muito daquilo que é a progressão de uma, eu diria, de um caminho autista dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Obrigada. Professora, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu só acrescentaria a ideia do período que passamos entre o fim da Guerra Fria e o 11 de setembro, aquela década em que há pese embora a existência do conflito nos Balcãs e o impacto que teve designadamente no continente europeu, a afirmação dos Estados Unidos enquanto a grande potência global, mas há também um período em que, em matéria de instituições internacionais, se designa uma espécie de lua de mel, porque há uma proliferação de instituições e há a convicção de que o multilateralismo sobre o chapéu do poder norte-americano seria a modalidade para organizar o mundo pós-Guerra Fria. E a verdade é que depois o 11 de setembro de 2001 e em particular, como salientou o Sr. Embaixador, a intervenção no Iraque e as cinzões, que eu gosto sempre de dizer que a intervenção norte-americana é aliada no Iraque, portanto há aqui uma dicotomia na forma como essa questão foi avaliada, mas a verdade é que durante aquela década proliferaram os estudos sobre a nova ordem internacional, sobre o multilateralismo, sobre a importância de uma dimensão mais coletiva, sempre sobre o chapéu norte-americano, lá está, mas que quebra com o 11 de setembro. E, portanto, é por isso que muitas vezes se diz que o 11 de setembro iniciou este novo século, porque ele não representa uma continuidade absoluta daquele período pós-Guerra Fria, mas aquilo que é mais importante do período pós-Guerra Fria, que é o poderio norte-americano ímpar, incomparável, sem competição, esse sim manteve-se no período que sucedeu ao 11 de setembro. E pegando agora na ideia do multilateralismo tão marcante no pós-Guerra Fria, e porque o Sr. Embaixador era representante permanente de Portugal nas Nações Unidas naquele dia, eu perguntava-lhe qual é que acha que é o papel que organizações como a ONU devem ter perante estes fenómenos terroristas, e também se naquela altura a organização teve capacidade para se reafirmar à escala internacional desafios, ou se foi um processo gradual de descoberta e de reconstrução. As Nações Unidas são um compromisso. São um compromisso que nasce no pós-Segunda Guerra Mundial e que parte do pressuposto que os 5 membros permanentes, e essa é que é a questão essencial do funcionamento das Nações Unidas, ou estão de acordo ou nenhum deles se opõe de uma forma total a que as Nações Unidas atuem. Sem esse pressuposto, as Nações Unidas param. E, portanto, o papel do próprio secretário-geral, no fundo, que é um executor, embora possa ser um promotor também de certas iniciativas, mas está muito limitado e de mãos atadas a partir do momento em que uma outra potência, e neste caso, normalmente as potências funcionam, como é sabido, os Estados Unidos, Reino Unido e França por um lado, mas do outro lado a Rússia e a China. No caso do Iraque já não foi assim, se repararem bem, a França destacou-se, digamos, desse grupo. A partir esse funcionamento das Nações Unidas, portanto, pressupõe este acordo, ou pelo menos a não obstaculização. E por isso mesmo nós vivemos sempre num mundo que é muito dependente daquilo que os Estados-membros querem, que os Estados-membros das Nações Unidas querem, e em particular do que esses 5 Estados-membros querem. E nós assistimos a isso durante toda a Guerra Fria, com o bloqueio feito pela União Soviética. A China tem 2 tempos, tem o tempo em que a China estava formalmente representada nas Nações Unidas pela China Taipei e depois é cooptada
pelos próprios Estados Unidos, curiosamente, aproveitando se calhar aquilo que era a tensão entre a China e a Rússia e procurando utilizá-la nesse sentido. A Rússia andou durante anos, a União Soviética, peço desculpa, andou durante anos a procurar a favorecer que a China de Pequim entrasse para o Conselho de Segurança e fosse reconhecida como tal, mas depois, no momento do cisma sino-soviético, acabou por se separar. E os Estados Unidos tiveram, digamos, a inteligência de fazer uma cooptação da China para as Nações Unidas de uma forma que quase criou uma tensão com a própria União Soviética. Mas, portanto, esse tempo foi um tempo em que as Nações Unidas pararam. Como a doutora Ana Santos Pinto disse, há este sentimento de lua de mel que se vive a seguir ao fim da Guerra Fria, no sentido de dizer vamos ter uma ordem marcada pelas organizações multilaterais, com os Estados Unidos com um papel importante e vital nisso. Os Estados Unidos são, vale a pena dizê-lo, e quando os Estados Unidos se opõem ao multilateralismo, convém dizer-los, foram eles que nos ensinaram o multilateralismo. A seguir à Segunda Guerra Mundial, são os Estados Unidos quem marca a ordem internacional em tudo aquilo que são os grandes princípios que lá está. Quando às vezes eles se opõem a isso, é preciso lembrar-lhes isso de vez em quando. E o multilateralismo funcionou até ao momento em que começa a haver, digamos, dificuldades, e isso sucedeu muito, por exemplo, no caso das resoluções que tinham a ver com o Médio Oriente e com a questão Israel-Palestina. O 11 de setembro tem uma característica curiosa. Ao provocar uma reação de natureza universal, de rejeição e de repúdio daquilo que tinha sido a barbárie cometida naquele dia, trouxeram o centro de gravidade para as Nações Unidas, porque ao mesmo tempo as Nações Unidas, independentemente dos Estados Unidos terem por si própria uma legitimidade quase automática em termos de autodefesa, tendo em conta aquilo que aconteceu, as Nações Unidas colocaram-se pela primeira vez de uma forma muito forte. Ontem lembrava o Dr. António Vitorino que cumpriu pela primeira vez verdadeiramente todos os princípios da Carta, colocaram-se ao lado dos Estados Unidos e dos aliados que o seguiram, para aquilo que foi a intervenção no Afeganistão. Isso o que é que traz? Traz a certa altura a ilusão, foi essa a ilusão com que eu tive nas Nações Unidas, de que é possível garantir uma preeminência das Nações Unidas no centro desse mesmo processo. Eu fui a seguir para Viena, para a Organização de Segurança e Cooperação na Europa, durante a presidência portuguesa, e senti aí ainda esse reflexo, isto é, nós vínhamos com a luta antiterrorista como um elemento central no tempo a seguir ao 11 de setembro. A Rússia, se bem se lembrarem, houve um momento também de lua de mel entre Putin e George W. Bush, com visitas ao rancho de Bush no Texas por parte de Putin. A Rússia colocou-se, até pela sua fragilidade, procurou colocar-se ao lado dos Estados Unidos muito na questão do terrorismo e na luta contra a antiterrorista. E mais do que isso, deixou que as próprias águas estratégicas, se pode utilizar a expressão, fossem utilizadas pelos Estados Unidos, com a abertura de bases no Uzbequistão, no Quirguistão, e portanto a Rússia tornou-se um aliado interessante nessa altura. A China também não obstaculizou rigorosamente nada e mostrou-se cooperadora nessa matéria da luta antiterrorista. Parecia que as organizações multilaterais poderiam ganhar aqui um novo fogo. O tempo veio a provar que as amizades de natureza conjuntural não significa sempre, digamos, um casamento feliz. Obrigada, foi esclarecedor. Professora, falar do 11 de setembro é também falar de mudanças na questão da política migratória. E perguntava-lhe se esta nova percepção do outro, cultivada sobretudo pelo medo que é gerada por estes movimentos, se dificulta a construção de políticas públicas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, capazes de unir estas identidades e desejos que se tornam marcadamente distintos. Claro que sim, claro que sim. A política migratória é mais claro para todos nós, mas aquilo que um dos legados do 11 de setembro é precisamente uma afirmação da política e do discurso identitário. E isso resultou hoje numa enorme polarização na sociedade norte-americana, nas sociedades europeias e até numa escala mais geral, e nos populismos e nos nacionalismos que depois foram agravados pela crise económica e financeira. Portanto, quando nós olhamos para as políticas migratórias,
memórias, normalmente associamos a estes eventos trágicos do 11 de setembro, porque eles tiveram um impacto direto naquilo que eram, por exemplo, as nossas rotinas de viagem. Não é? E, portanto, passámos a ter um conjunto de procedimentos que não existiam anteriormente. Mas aquilo que é mais relevante nesta questão das políticas migratórias e da política identitária, que não é exclusiva da dimensão migratória, outro enquanto ameaça, seja o outro até aquele que vive com uma autorização de residência absolutamente legítima, mais aquele que tem, que nasceu num determinado território e é detentor de todos os direitos, liberdades e garantias consagrados na lei fundamental desse país. E, portanto, aquilo que acontece de uma forma mais geral nas políticas de segurança é o abdicar dos cidadãos voluntariamente de um conjunto de direitos, liberdades e garantias, designadamente em matérias de privacidade, em matérias de igualdade e em matérias de aceitar a discriminação do outro por uma razão securitária. Isto é visto numa escala mais grave em democracias, por exemplo, se estivermos a falar das questões de Guantánamo e na igualdade do acesso à justiça, mas em relação à privacidade, todos nós que utilizamos as redes sociais sabemos que há um conjunto de dados e de algoritmos que selecionam essa informação e do ponto de vista da discriminação, basta, por exemplo, recordar aquilo que foi o ban, digamos assim, de vistos de acesso aos Estados Unidos por parte, na altura, do presidente Trump. Agora, a verdade é que na rotina e no dia-a-dia das nossas comunidades, o 11 de setembro faz com que se olhe para os cidadãos de convicção muçulmana, designadamente, com uma outra forma e de um dia para o outro. E, portanto, isto leva a que estas políticas identitárias, o que é que isto significa? Políticas baseadas num conjunto de convicções das quais eu me sinto parte. Eu sinto pertença a uma determinada comunidade e aquilo que junta os membros dessa comunidade pode ser a religião, pode ser um conceito nacional, pode ser uma etnia, etc. As migrações sempre existiram, os fluxos migratórios sempre existiram. Aquilo que nós temos assistido é a uma condicionante, a um conjunto de obstáculos das políticas migratórias que resultam em políticas públicas e que vão muito para além das políticas migratórias, as políticas de integração, as políticas de apoio social, as políticas educativas até, não é? Na dimensão dos currículos, do ensino das línguas, etc. Portanto, tudo isto é bastante mais vasto, começa antes do 11 de setembro, claro que sim. Aliás, Estados que tenham um passado colonial e que tenham diásporas e que tenham comunidades com identidades próprias dentro das suas sociedades, convivem com isto muito antes do 11 de setembro de 2001. Aquilo que limita é esta percepção e aquilo que nós chamamos a securitização, ou seja, a noção da existência de uma ameaça, e essa ameaça é existencial, eu deixo de ser aquilo que sou. Este modo de vida europeu, o ser português, o ser ocidental, etc., nós visualizamos as migrações como um atentado, uma ameaça àquilo que nós somos. E a partir daí legitimamos um conjunto de políticas, seja o reconhecimento facial, seja os dados biométricos, seja a utilização de escutas telefónicas sem autorização judicial. E isso é muito grave para as democracias liberais. E é muito grave para as sociedades fazê-lo sem o mínimo de debate. Ou um debate, pelo menos, tão informado e substantivo quanto seria necessário. No fundo, a segurança como um vetor fundamental na análise das migrações. Como fator legitimador. Exato. Não é? Dessa ação. Não sei se o Sr. Embaixador quer acrescentar alguma coisa. Não, eu estou perfeitamente de acordo e quero dizer que foi muito interessante ver a sociedade americana
como sabem, é talvez aquela em que as questões até do politicamente correto relativamente ao tratamento diferenciado e discriminatório em termos étnicos mais cresceu e até se teorizou. E o 11 de setembro representa, de um dia para o outro, o encerrar rápido dessa perspectiva. O racial profiling nos aeroportos, nas entradas nos vários locais públicos, é imediato. E ser árabe, mas ser também indiano, ou ter uma pele um pouco mais escura, mas não negro, porque os negros dos Estados Unidos estão muito ligados ao 11 de setembro pela positiva, porque os bombeiros eram negros, as populações, não há negros, digamos, na ameaça terrorista. É uma coisa curiosa. Mas, sei lá, os taxistas de Nova Iorque, e Nova Iorque só tem taxistas de fora de Nova Iorque, eu acho que eles vão buscar os taxistas aos sítios onde se guia, como em Nova Iorque, e os taxistas de Nova Iorque tinham a necessidade de andar com uma bandeira americana na lapela para mostrarem a sua solidariedade e a sua desolidarização com a violência que tinha sido feita. Porquê? Porque entraram num estado completo de suspeição. E esse estado completo de suspeição manteve-se durante muito tempo e, mais do que isso, criou uma onda islamofóbica muito clara, que depois também se propagou noutros países e a islamofobia fez hoje um curso muito grande em vários sítios. E eu recordo muito que quando, no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, até para contrariar, digamos, ou para contrabalançar um bocadinho o caráter muito isolado da luta do antissemitismo, se procurou lançar o debate sobre a islamofobia. Foi muito difícil isso, porque se considerava que a islamofobia tinha uma certa justificação de natureza prática, momentânea, tendo em atenção aquilo que era o radicalismo. E aí levanta-se um problema, que hoje a Ana referiu há bocadinho, numa outra circunstância que estivemos juntos, que é o facto do Islão, dos países islâmicos serem tratados todos da mesma maneira e dos muçulmanos serem todos vistos da mesma maneira e serem tratados como uma entidade única. Quer dizer, e portanto é algo que é para já profundamente injusto e, como ela sublinhou nessa reunião, a maioria das vítimas do terrorismo são islâmicas, não são dos países ocidentais. E, portanto, temos que olhar um bocadinho, um pouco para isto em perspectiva e ter um bocadinho, fazer uma certa discriminação nesta matéria, porque tratamos isto com alguma falta de rigor e, em particular, com um rigor que é uma falta de rigor que é profundamente injusta. Esta questão, de facto, do efeito sobre os problemas da integração, o que se passou, por exemplo, fui embaixador em 2 países que têm modelos de integração completamente diferentes. Um é o Brasil, em que a capacidade de integração é extraordinária e única, praticamente única. Eu dizia nessa altura que era igual à dos Estados Unidos. Ficou melhor que a dos Estados Unidos, por razão que os Estados Unidos piorou depois em vários aspectos. E o outro onde eu fui embaixador era em França. E a França é um modelo completamente diferente e é um modelo que tem que conviver não apenas com a migração, com as pessoas que vêm, nomeadamente no norte da África, mas também com aqueles que, sendo dessa origem, nasceram já em França, mas que não são vistos pela sociedade francesa verdadeiramente como um deles. E se a isto ligarmos as questões de natureza social, as questões de exclusão económica e alguma guetização de algumas dessas áreas, encontramos aqui muito daquilo que está em Molenbeek, na Bélgica, que deu origem ao terrorismo em França, mas que também, num outro modelo, deu origem ao terrorismo no Reino Unido, se nós olharmos bem e foi um modelo, aliás, de integração diferente daquele que foi seguido em França. Foi um modelo de comunitarização diferenciada. Portanto, nós estamos aqui a ver a dificuldade que é a convivência com o diferente. E estamos a ver, essencialmente, e o mundo dos últimos anos, nesse aspecto, tem-nos ensinado muito, que há um fácil aproveitamento populista, e o populismo aqui não é à esquerda ou à direita, é o aproveitamento dos medos, o aproveitamento a tentativa de passar a imagem de que as elites, o poder, tudo o que seja representativo daquilo que é organicamente estrutural em relação à direção do Estado, que é ilegítimo. E essa ilegitimidade
levanta depois o problema dos medos relativos à segurança, ao diferente, a quem põe em causa a nossa identidade, a quem põe em causa outra coisa que é também muito ligada a este tempo novo, que é o futuro dos nossos filhos. E o que é que isto vai ser se nós deixarmos as coisas assim? E este tempo é um tempo de desconfiança profunda, e mais do que isso, eu nunca pensei que fosse tão fácil de espalhar esta mensagem. As redes sociais ajudaram muito a isso, o facilitismo das redes sociais e do não contraditório racional ajudou muito a isso, e nós hoje vivemos num mundo em que essas coisas estão muito dificultadas, digamos, precisamente por essa disseminação. Mas aí levanta-se outro problema que a Ana Santos Pinto referiu, que é o problema também de termos o controlo das máquinas securitárias, porque eu devo confessar que me sinto muito pouco cómodo quando vejo o Facebook ou o Twitter retirar coisas de motu próprio, pela sua própria estrutura. Há aqui coisas sobre as quais, como cidadão, eu acho que isto merece uma reflexão profunda, e nós temos que discutir cada passo daquilo que limita a nossa liberdade. É fundamental que isto seja discutido abertamente, sem demagogias e sem estar em particular sob um pano de fundo de cenário de medo, porque isso não ajuda rigorosamente a nenhuma racionalidade. Não agradeço pela sua resposta, porque lançou um mote para as perguntas que nós tínhamos a seguir, que eram exatamente sobre voltar um bocadinho a atenção para a Europa, para a proteção de dados e para, sobretudo, para a forma como a luta antiterrorista acabou por conduzir inevitavelmente a uma alteração e uma evolução política na Europa que talvez não se previsse. E pergunto à professora qual é que é o impacto claro que hoje vivemos, que deriva exatamente dessa luta antiterrorista que se passou a viver na Europa, e também de que forma é que a própria estrutura da União Europeia e o permanente conflito de interesses nacionais tornam o continente talvez mais atrativo para o desenvolvimento de atividades terroristas face aos Estados Unidos, que a partir de 11 de setembro, de certa forma, acabaram por triunfar nesse aspecto, que foi não voltaram a ter nenhum ataque dessa natureza. Eu acho que há aqui várias questões que devem ser separadas, e vamos começar pelo o que é que evoluiu na integração europeia, no projeto de integração europeia com o 11 de setembro. Essencialmente, a cooperação em matéria de justiça e assuntos internos. E aí, por uma razão de segurança interna das comunidades e pela completa percepção que este tipo de ameaça não podia ser respondido apenas por um país, era necessário fazer um aprofundamento não só daquilo que diz respeito às medidas de controle de fronteiras externas, mas também naquilo que é próprio os instrumentos de luta antiterrorista, sendo que existe algo que permanece muito difícil e que é a troca de informações. É claro que ao nível da Europol e de várias agências essa informação é trocada, mas este é um tema muito sensível porque está na base daquilo que é a soberania dos Estados. Por outro lado, esta razão a Mariana falava de não terem existido atentados nos Estados Unidos e terem existido atentados na Europa. É certo que houve uma alteração bastante significativa na estrutura da segurança interna dos Estados Unidos, em virtude do 11 de setembro. Não só foi criado o Departamento de Segurança Interna, houve uma reformulação profunda de agências, que aliás continuam a ser dezenas nesta matéria, houve uma delegação de poderes que ainda não foi revertida, portanto houve uma reestruturação importante da segurança interna nos Estados Unidos e a eficácia nota-se naturalmente com esta questão dos atentados, mas por exemplo, não sei se vocês se lembram, houve o atentado na Maratona de Boston, portanto não é naturalmente, e ainda bem com a escala do 11 de setembro, mas existem outros focos e os Estados Unidos têm um outro problema, que é a dimensão interna e a questão do armamento interno, que isso sim também é muito importante no seio da sociedade norte-americana. Na Europa eu acho que se evitaram bastantes mais atentados do que aqueles que ocorreram. E aqui é importante nós termos a percepção que nunca vamos ter a capacidade de prevenir a 100% um atentado terrorista.
Não é possível, não é humanamente possível, e mesmo com recurso a todas as capacidades que as tecnologias nos possam dar, nunca podemos garantir a 100%. Mas a União Europeia evoluiu bastante do ponto de vista da legislação, e legislação que garante um conjunto de princípios e valores que fazem parte da concepção europeia de sociedade, e evoluiu bastante em matéria de cooperação policial. Evoluiu também naquilo que são os mecanismos de controlo fronteiriço. Aquilo que nós podíamos ter avançado, e evoluiu naquilo que são políticas, instrumentos e estratégias de contra-radicalização. Porque o grande problema no contexto europeu, na sequência daquilo que o Sr. Embaixador estava a dizer, é que existem um conjunto de comunidades na Europa vulneráveis e com potencial de radicalização. E é aí que se tem que trabalhar numa atitude preventiva, ou seja, antes e não reativa. Isto pela dimensão socioeconómica, pelas políticas educativas. Há sempre para fazer. Onde é que a União Europeia não desenvolveu assim tanto? Naquilo que diz respeito à cooperação geral em matéria de segurança mais tradicional, e naquilo que é condicionado naturalmente pela soberania dos Estados. Porque a União Europeia não são os Estados Unidos. A União Europeia não é uma federação. A União Europeia é uma agremiação, como eu gosto de utilizar, de Estados soberanos que mantêm a prerrogativa soberana em todas as matérias que digam respeito à segurança e defesa. Em política migratória, não tanto por causa da dimensão Schengen, até porque é uma responsabilidade partilhada, mas a União Europeia não é uma federação. E, portanto, os Estados têm diferentes estruturas de organização do ponto de vista policial, do ponto de vista de estruturas de informação, há diferentes culturas organizacionais, há dificuldades de cooperação. Portanto, conhecendo-me e sabendo que eu sou uma europeísta convicta, eu acho que se fez bastante. Podemos sempre melhorar, mas é necessário termos em atenção que há Estados soberanos com histórias diferentes, com percepções de ameaça diferentes, e que para darmos um passo em diante é preciso termos uma consensualização mínima. E nem sempre é fácil essa consensualização e depois a tramitação daquilo que é a legislação europeia para os quadros nacionais. As questões de defesa é outra coisa. Sr. Embaixador, não sei se quer acrescentar. Eu só queria dar aqui uma pequena nota, até de fruto de experiência pessoal, relativamente àquilo que a professora Ana Santos Pinto disse, relativamente às diferentes culturas. Eu fui presidente do Acordo de Schengen durante 6 meses em 1997 e tivemos na altura a discussão sobre a entrada da Grécia e da Itália. Cada Estado que entra para Schengen traz naturalmente as suas próprias fronteiras e a sua maior ou menor capacidade de as garantir. Porque a fragilidade de uma fronteira Schengen é a fragilidade de todos, a partir do momento em que o cidadão fora do espaço Schengen entra. E por isso mesmo, nós demos conta, nessas discussões, das leituras diferentes que os países faziam relativamente aos outros, e ao funcionamento das polícias dos outros, e ao funcionamento dos aeroportos, e do rigor com que se faziam os controlos nos aeroportos. E foi muito difícil, por exemplo, a entrada da Grécia. Foi muito difícil a entrada da Itália, porque a costa italiana era o que era. E nós tínhamos assistido a migrações vindas, em particular na altura era da Albânia, as coisas do norte da África eram, apesar de tudo, ainda diferentes. E foi muito difícil compatibilizar essas diferentes culturas de segurança. Mas, como a professora disse, há aqui um ponto importante. Nós somos uma agremiação, gostei da expressão, de Estados. Nós somos um entendimento de partilha de soberania que deu origem, e cada vez mais densa, é verdade, que deu origem àquilo que hoje é a União Europeia. Mas a nossa diversidade, e vale a pena também dizer que a nossa diversidade tem vindo a aumentar à medida que os alargamentos da União Europeia tiveram lugar, a nossa diversidade faz com que os países tragam para dentro da União Europeia as suas próprias idiosincrasias, nomeadamente em relação aos seus vizinhos.
E isso transforma, digamos, as idiosincrasias deles, de certa maneira, nas nossas idiosincrasias. Cumulamos idiosincrasias. Nós temos, por exemplo, uma postura muito aberta relativamente aos países que vêm dos países, aos cidadãos que vêm dos países de língua portuguesa, mas provavelmente os países dos Bálticos têm uma grande dificuldade relativamente à Rússia, e nós sabemos as tensões que ali existem, e agora com os problemas que estão na fronteira com a Bielorrússia. Diferentes perspectivas, e é muito difícil harmonizá-las. Aliás, é praticamente impossível harmonizá-las. O que nós procuramos é sempre uma espécie de ponto comum. A grande questão para quem é europeísta é tentar garantir que não há recuos naquilo que é essencial. E, em particular, que não se criam rupturas que amanhã possam ser irreversíveis. O Acordo de Schengen tem em si mecanismos, que aliás viram que foram utilizados várias vezes, mecanismos para a suspensão temporária, e sempre foram utilizados ao longo dos tempos. Era o número 2 do artigo 2º, no meu tempo, aquilo mudou agora ligeiramente, que fazia com que os Estados pudessem pôr dificuldades pontuais, por razões de tráfico de droga, por razões de segurança interna relacionadas com terrorismo ou pura delinquência, e portanto, ou migrações indesejadas, naquela altura mais facilmente assumidas, e isso hoje em dia, nós temos que perceber que para gerir este espaço, temos que também ter salvaguardas pontuais para acomodar as próprias dificuldades de aceitação por parte de alguns Estados-membros. Este é o problema que à escala global se põe com a globalização, e no fundo aquilo que se passa dentro da União Europeia é sempre uma tensão entre as vantagens da abertura e os riscos que essa mesma abertura traz. Temos é que saber gerir isto com inteligência e em particular, estimulando uma leitura racional das coisas e evitando, isso às vezes é muito difícil, tendo em conta alguma comunicação social, algumas redes sociais, alguma especulação relativamente à ligação, por exemplo, entre as migrações e a insegurança, etc. Temos que ter aí um trabalho, eu diria, de educativo, profundamente educativo, que tem que ser feito. E um país matéria porta-se normalmente muito bem nisto, porque é um país que tem sabido viver muito bem com o exterior, até porque é um país que tem moralmente a obrigação de o saber fazer, tendo em conta que é um país que imigra para fora e, portanto, portanto tem também de saber viver com a diferença daqueles que procuram Portugal quando necessitam para a sua salvaguarda. Obrigada. E só mesmo para fecharmos este quadro, porque já vamos um bocadinho avançados no nosso tempo, e depois para saltarmos só para 2 perguntas sobre o hot topic, que é o Afeganistão, perguntava-lhes, e porque já tinham mencionado um bocadinho atrás da nossa conversa, de que forma é que entendem o perigo da radicalização em linha, online, que é uma grande prioridade para a União Europeia, lançada há algumas semanas. E posso só fazer um pequeno resumo. A ideia é que os países da União Europeia designem autoridades competentes que depois ordenam a remoção de conteúdos que possam promover atividades terroristas online, e depois as plataformas têm 1 hora para remover aquele conteúdo. De que forma é que entendem esta intervenção nas redes sociais, e de que forma é que podemos, no fundo, legislar de forma correta, se é possível, esta divulgação? Desculpem. Houve aqui uma pequena intervenção. Já não é a primeira vez que acontece num Zoom em que eu estou, que acontece assim uma coisa esquisita, mas com música. Os seus fãs, professora, os seus fãs. Não, por favor. Estou a brincar, pronto, já retirámos a pessoa. Eu peço desculpa, que eu estava aqui, como é que eu vou calar isto? Mas pronto, eu removi, não tem. Bom, mas veio ao ponto da pergunta em remoção de conteúdos nas redes sociais, não é? Está totalmente em linha com o que estávamos a falar. E demonstra de facto que é uma realidade. Se me permite, Sr. Embaixador, vou só dar aqui duas ideias que gostava de partilhar em relação a isto. O primeiro diz respeito a... Esta é uma resposta muito reativa no sentido do a posteriori, ou seja,
os movimentos que querem recrutar elementos para as suas fileiras extremistas, radicais, já o fizeram utilizando as redes sociais. E não é de agora. Portanto, seja através de instrumentos mais recentes, como o caso do Telegram, mas seja o YouTube, o Facebook, ou até mecanismos mais anteriores da chamada Dark Web, isso já se faz. E já se faz há muito tempo. Logo, aquilo que eu gostaria de salientar, e esta é a minha primeira ideia, aquilo que é a grande dificuldade é nós antecipar a população de algo que ainda está por vir no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias. E, portanto, é necessário ter um trabalho de grande interação entre o setor público e o setor privado para conseguirmos perceber quais são os melhores instrumentos, não é para responder àquilo que já fez o seu trabalho, que já existe, mas é para tentarmos ganhar terreno na antecipação e prever aquilo que os desenvolvimentos tecnológicos nos possam colocar. E nisto a União Europeia tem que trabalhar claramente nesta lógica de antecipação, como todos os outros Estados. O segundo ponto para o qual eu queria chamar a atenção, e que aliás vai remeter para uma questão que o Sr. Embaixador referia há pouco, que o preocupava muito, que é as plataformas retirarem conteúdos por si só, vale sempre a pena nós pensarmos que esta questão do terrorismo é muitas vezes utilizada por regimes políticos para identificar inimigos e elementos da oposição. Nós estamos a falar naturalmente do espaço europeu, onde eu continuo a acreditar convictamente que existem um conjunto de princípios e de valores que sustentam o projeto da União Europeia e a conduta dos seus Estados-membros. Mas é necessário haver uma afinação, existir uma afinação muito concreta do ponto de vista tecnológico, de que aquelas mensagens são as que necessitam de ser retiradas. Eu vou-vos dar um exemplo no limite do absurdo, como eu costumo fazer para se perceber. O cartaz do último filme do Almodóvar foi retirado durante um período, a imagem, durante um período das redes sociais, porque era um mamilo com uma gota de leite, sabendo que estávamos a falar de uma mensagem bastante diferente do que algo que tivesse a ver com pornografia ou coisa do género. Portanto, há que termos aqui, é necessário, sabendo que temos que responder a esta dimensão tecnológica, à proliferação destes movimentos e da utilização destes movimentos através das tecnologias, das redes sociais, etc. Eu gosto sempre de dar o outro lado. E que, se me perguntam, existe uma solução mágica? Claro que não. É um trabalho muito difícil e que o que exige é e daqueles que nos possam fazer antecipar. É a ligação entre o poder e o conhecimento e verter para a legislação o que isso nos possa trazer de benéfico. Com as cautelas naquilo que diz respeito à liberdade de expressão e à liberdade de debate de um conjunto de conteúdos, e obviamente que não estou aqui a falar em professar ideologias radicais e terroristas, mas também já sabemos, o Sr. Embaixador deu exemplos históricos, sabemos que em regimes atuais são apelidados de terroristas movimentos da oposição. E, portanto, precisamos ter aqui alguma cautela. Eu só gostava de acrescentar o seguinte, é que nós partimos do princípio que os Estados são pessoas de bem. E, portanto, ao darmos aos Estados a possibilidade de articularem-se entre si no sentido de definirem aquilo que devem ser os conteúdos a ser retirados, etc., estamos a partir do princípio que estamos todos no mesmo ground, estamos todos na mesma base. Ora bem, há Estados que vão seguramente utilizar estes mecanismos e a intromissão nestas estruturas de comunicação como forma de exercerem o seu poder autoritário. Eu recordo-me uma coisa, já agora o ser mais velho tem a vantagem de nós podermos falar da história. Quando foi da guerra antiterrorista, a Rússia, nas suas repúblicas do Cáucaso do Norte,
no Daguestão, na Ossétia do Norte, na Chechênia, utilizou o argumento antiterrorista pura e simplesmente para se libertar de adversários ao Sr. Putin, com os líderes locais. Ora bem, eu pergunto-me amanhã se nesta lógica de intervenção nas redes sociais, alguns Estados estarão, digamos, com boa fé. Estarão necessariamente à luz de regras democráticas, de regras, no fundo, que são consensualizadas na luta contra essa radicalização. Ou se não procurarão utilizar até o alibi de estarem internacionalmente cobertas por um conjunto de ações que os outros prosseguem e que lhes é dado por um acordo internacional para poderem eles próprios fazer discriminação interna. Quer dizer, eu dar um hoje em dia de poder ter qualquer tipo de ação ou de qualquer tipo de denúncia nestas matérias, quer dizer, é muito delicado. E eu pergunto-me se alguns Estados da União Europeia, cujo nome não me quero lembrar, como dizia o Cervantes, para um certo lugar da Mancha, se também estarão exatamente nessa mesma linha. Porque nós hoje estamos a ver que o ser um Estado não significa necessariamente dar garantias aos seus cidadãos de alguma neutralidade e de preservação das suas liberdades. Pelo contrário, alguns desses Estados utilizam exatamente a força e até a força internacional. E nisso há alguns Estados democráticos que vão muito longe. Por exemplo, quando é da questão da transmissão de dados e da coleta de dados internacionais, nós estamos a ver Estados que têm perspectivas assimétricas naquilo que são os direitos, liberdades e garantias que são dados aos seus cidadãos. Trocar informações entre Estados que veem diferentemente essa questão das liberdades é algo que a mim, não sou especialista nisto, sou um mero cidadão, espectador à distância deste tipo de questões, que são questões para já técnicas, mas também éticas muito importantes, sobre as quais devemos ter um debate aceso e aberto nesta matéria, mas devo dizer que é um terreno que a mim me preocupa muito, porque sinto que os cidadãos estão muito desprotegidos nesta matéria, e que é muito difícil encontrar um elemento comum, em particular porque eu não confio, de facto, em muitos Estados. Obrigada. E como já são 7 horas, vamos só saltar para uma última pergunta, para depois abrirmos as perguntas aos que nos veem. Uma pergunta que eu sondei entre as várias pessoas sobre o que queriam saber sobre este hot topic que é o Afeganistão, e a pergunta que mais surgiu relacionava-se exatamente com a intervenção chinesa, que pode vir a ser uma realidade bastante marcante no Afeganistão, sobretudo porque o porta-voz dos Talibã afirmou na semana passada que a China é o seu maior parceiro, e perguntava-vos então como é que entendem esta possível influência chinesa, não só para o próprio Afeganistão, mas no contexto da região. Quem quiser ir primeiro. Se quiserem. Eu posso começar. De facto, eu não sei se essa afirmação é uma afirmação que tenha agradado muito à China, dita pelos Talibã. A China tem um problema nesta questão. A China naturalmente não é neutra nesta questão e é evidente que os talibãs estão um bocadinho sozinhos na praia e vão procurar os apoios que puderem. O principal apoio vai continuar a ser e deve continuar a ser, mas aí também há um controle sobre isso, a questão do Paquistão. A China aparece naturalmente como um parceiro possível, alternativo. Eu devo dizer que tenho grande dificuldade em conceber, conhecendo, enfim, acompanhando minimamente aquilo que é a expressão internacional da China, e é muito curioso que ela se acelerou nos últimos tempos de uma forma muito clara, mas eu não arriscaria a dizer que a China dará passos arriscados, digamos, e passos que ponham em causa a sua credibilidade internacional muito fortes numa ligação com os Talibã. Eu acho que a China poderá, naturalmente, até no plano da cooperação económica e até para desmontar, essa é uma questão menor, até para desmontar, digamos, um pequeno risco que existe numa pequena fronteira que existe entre a China e o Afeganistão, de grupos que desagradam ao poder em Pequim, mas isso acho que é uma questão muito menor e praticamente sem grande significado. Mas acho que a China vai procurar, neste quadro
de nova regulação e de novos equilíbrios naquela área, vai procurar ter o seu papel. Como, aliás, o procurará a Rússia. A Rússia está, a meu ver, está bastante mais preocupada do que a China. Está preocupada, em particular, há muitos anos que a Rússia está preocupada, não só depois de ter sido corrida pelos Mujahedin no passado, mas também depois e isso era o tempo da União Soviética, mas essa União Soviética não saiu, essa União Soviética acabou, mas esses países não saíram de lá. E, portanto, os 4 países da Ásia Central que ali estão, o Turcomenistão, o Tajiquistão, o Quirguistão e o Uzbequistão, dado que o Quirguistão não tem, o Cazaquistão não tem ligação, são países por onde passava, por exemplo, muito tráfico de droga. E a Rússia tem obrigações no plano internacional. E esses países também têm, mas têm grandes fragilidades nessas fronteiras. A China é, de facto, digamos, um poder possível para interlocutor dos talibã. Até podem não ser, potencialmente, para uma certa normalização do papel dos talibã no quadro internacional. Também não podemos, temos que ter também abertas a nossa mente à possibilidade de haver uma normalização daquele poder, por muitos sinais irracionais que ele hoje traga. Eu quero dizer, eu não acredito, isto é a minha profunda convicção, que a China vá utilizar os talibã e vá utilizar o novo poder do Afeganistão de uma forma que possa ser vista como cúmplice relativamente a uma desregulação da ordem internacional, seja ela qual for, nas várias dimensões, em que o novo Afeganistão esteja presente. Acho que a China terá muito cuidado nessa matéria, porque tem, apesar de tudo, eu diria, um nome na região, e em particular uma história naquela região. A China é muito prudente em matéria de relações externas e tem uma concepção muito ligada ao seu interesse nacional. Não é um país que tem um histórico, em particular esta China, da ação externa violenta, que não seja derivada de interesses imediatos que tem. Foi visto isso no Vietnã, foi visto isso no conflito com a Índia, tem sido visto isso no Tibete, naturalmente, naquilo que eles consideram ser a sua própria área, tem sido visto essas coisas, por exemplo, no caso de Hong Kong, no caso de Macau, e temos a questão de Taiwan aí para resolver e para discutir, mas eu não acredito que a China se arrisque a ser vista como um cúmplice de uma deriva radical com consequências na segurança internacional que possa vir do Afeganistão. Se quiser partilhar a sua opinião. Sim, eu concordo com aquilo que o Sr. Embaixador disse e a base, não sendo eu, ou estando longe de ser uma conhecedora daquilo que é a realidade externa da China, aquilo que eu posso utilizar para pensar um bocadinho é qual é o padrão de comportamento da China. E o padrão de comportamento é relações externas orientadas por aquilo que são as suas necessidades, designadamente em matéria de exploração de recursos. Quais são os recursos do Afeganistão? O cobre, o urânio, o lítio, que é cada vez mais importante, um conjunto de minerais e que exigem uma exploração in loco. Ou seja, é preciso estar no Afeganistão, fazer essa exploração e criar cadeias de valor a partir daí. Qual é o problema da viabilidade económica do Afeganistão, que se verificou ao longo dos últimos 20 anos? É que para fazer a exploração dos recursos que o Afeganistão dispõe, e nos quais a China poderá ter naturalmente interesse, é necessário que existam condições internas para se fazer essa exploração e depois, a partir daí, a exportação e a criação das cadeias de valor, ou seja, o transporte dos meios, etc. E enquanto não existir um contexto interno, e não é a formação de um governo, é a capacidade de termos empresas que estejam no terreno a explorar com trabalhadores que não corram o risco de segurança permanente. E já a Rússia, a União Soviética na altura teve esse problema, os Estados Unidos e todos os aliados e aqueles que participaram no Afeganistão demonstraram ter esse problema. Não sei se a China teria alguma solução milagrosa que o alterasse. É muito difícil
trabalhar não só com a geografia, mas porque também se liga à geografia, com esta divisão entre grupos, essencialmente grupos étnicos com diferentes matizes religiosas, etc., e com isso criar o contexto necessário para a estabilização do Afeganistão. E, portanto, naturalmente que o Afeganistão, em termos de posicionamento, por estar na dimensão da Ásia Central, é fundamental para a forma que a China vê a sua exportação, digamos assim, enquanto ator internacional, e para aquele governo e para aquela forma de organização política, como algo que possa usufruir da legitimidade internacional e do reconhecimento internacional, é algo que perturba significativamente toda a forma como eu vejo o mundo. E isso é, para mim, provavelmente a consequência mais complicada de gerir desta retirada do Afeganistão. Muito obrigada, professora. Agora vamos então abrir o espaço para as perguntas de quem nos vê. Se tiver alguma pergunta que queiram colocar, podem escrevê-la no chat ou então levantar a mão. A Joana há pouco escreveu, pronto, eu não sei se a gente consegue ver o chat ou não, mas ela escreveu: a propósito da remoção dos conteúdos online e o controle sobre as liberdades individuais, uma entrevista com o moderador do Facebook que reflete sobre os conteúdos censurados nesta plataforma, bem como a pressão psicológica infligida sobre os moderadores. Pronto, e deixou o link, dizendo que, não sendo uma dúvida ou um comentário específico, penso que seja importante abordar a problemática sobre os direitos humanos e o desenvolvimento tecnológico. A entrevista evidencia que a remoção de conteúdos vai para lá do algoritmos, questionando o que deve ser ou não censurado num contexto global polarizado de desinformação, populismo, etc. E agradece. Eu espero que vocês agora estejam a escrever as vossas perguntas. Neste tempo Sim, que está aqui, espero que vocês estejam todos a falar. Eu, se me permitem, queria em primeiro lugar cumprimentar a Joana, que foi nossa aluna e de quem eu gosto muito e, portanto, queria cumprimentá-la desde já. E eu acho que esta questão da desinformação e daquilo que agora se utiliza na linguagem político-burocrática das tecnologias disruptivas é algo que vale a pena até porque, olhando, por exemplo, para aquilo que são as alegações de influência em atos eleitorais, o papel que estes movimentos e o controle desta informação pode ter na rotina das sociedades e mais do que isso, aquilo que o desenvolvimento tecnológico pode permitir e que eu, pelo menos, que sou praticamente info-excluída, como vocês sabem, nas aulas a coisa fica um bocado complicada, e no regime híbrido foi muito notório, é muito difícil antecipar o que é que isto possa trazer, em particular, por exemplo, no que diz respeito à inteligência artificial. E, portanto, a dúvida é de que direitos humanos é que nós estamos a falar. E da forma, não é só a proteção da vida, a dimensão da propriedade, etc. A questão das liberdades, eu acho que é muitíssimo importante, porque há aqui um equilíbrio, não é só, como dizia o Sr. Embaixador, uma questão de um debate ético, e os debates éticos são sempre muito difíceis de ter e muito difíceis, principalmente quando estamos em sociedades polarizadas, ou com tendências de polarização como temos agora, mas eu não sei o que é que o Sr. Embaixador pensa sobre isso. Eu acho que este ambiente, o ambiente em que vivemos hoje em dia, e a sociedade portuguesa continua a ser um bocadinho excepcional, mas mesmo assim já tem estas marcas, é muito tenso para debatermos muitas vezes esta questão e na verdade leva a que não exista debate e em que simplesmente se aprovem medidas ou não, sem que tenhamos bem consciências do que elas significam.
Eu devo dizer que não tenho grande doutrina sobre isto, para além daquilo que me vi como cidadão. Eu a sensação que tenho é que os últimos anos fizeram desaparecer um common ground de consenso, de base consensual. Porque antigamente havia uma espécie de um common ground e depois havia quem fugisse daí. E hoje em dia a polarização está a fazer desaparecer esse centro de consenso básico. E estamos numa guerra. E mais do que isso, até de uma, de uma, de uma caricaturização permanente das coisas que faz com que os próprios debates e a própria discussão sobre os conceitos esteja hoje permanentemente inquinada de preconceitos ideológicos e faz com que seja muito difícil ter conversas deste género em determinados círculos sem se entrarem em perspectivas do que é que está por trás disto, do que é que está por trás daquilo. É hoje muito difícil isso. No passado havia uma espécie do passado, não, estamos a falar de um passado recente, estamos a falar de há meia dúzia de anos, havia uma espécie de sentimento comum de bom senso. E isso hoje está a desaparecer de uma forma rapidíssima. E os últimos anos, eu devo confessar que, sendo eu um frequentador das redes sociais, também não sou info-excluído, mas lá estou quase, mas sou um frequentador regular de Facebook, tenho um blog há 12 anos que alimento todos os dias, vou ao Twitter, escrevo no Twitter, etc. Mas noto a crispação e a dificuldade que há de se criarem terrenos comuns mínimos de bom senso e de moderação. E isto é crescente, e eu não vejo sequer, digamos, que tenha havido mecanismos ou até intervenções que possam atenuar isto. O sentimento é que estamos numa deriva negativa nesta matéria. E por isso mesmo, a questão sobre como intervir nas redes sociais, o que tirar, mas a certa altura começamos há coisas que são muito explícitas, claro que se devem tirar, mas há coisas que ficam numa zona cinzenta, e numa zona cinzenta que também tem a ver com a liberdade das pessoas, porque há um certo discurso, à esquerda ou à direita, digamos que é visto como radical, mas é algum radicalismo que pode ser acomodado, eu diria, no plano democrático. E, portanto, é uma linguagem que pode ser até mais assertiva, etc., de um lado ou do outro. E nós também temos de ter o cuidado de preservar isto, porque este também é um espaço da indignação, é o espaço do reclamar, volto a dizer, à esquerda ou à direita. E isso é muito importante que nós, na tentativa de limpar o espectro dessa informação excessiva, não caiamos numa espécie de censura e de um terreno de censura. Volto a dizer, eu falo sobre porque não sei nada destas matérias, apenas como cidadão. Tenho este sentimento, eu já vivi em ditadura, vivi anos em ditadura, fiz o 25 de Abril de armas na mão, e sei o que é viver em ditadura, e sei o que é viver em democracia, e valorizo muito o que foram estes quase 50 anos. E gostava de percebessem que segurar as liberdades é um elemento essencial para todas as gerações. É porque há coisas que depois já não se recuperam. Quando elas se perdem, já não se recuperam. E isso é um ponto que vale a pena nós discutirmos abertamente e não termos preconceitos nessa matéria. Ok, eu se calhar vou passar aqui a pergunta do chat. O professor Rui pergunta qual foi, a vosso ver, a grande disruptura provocada pelo 11 de setembro que não existisse anteriormente, e pediu-me para reforçar o que não existisse anteriormente. Bom, conhecendo o professor Rui Santos, eu sei que ele e sei que o que ele quer ouvir é que o 11 de setembro não mudou no fundamento nada daquilo que era a estrutura e a ação da política internacional. Eu acho que mudou, não tanto
quando nós muitas vezes lemos em análises mais gerais, eu acho que o 11 de setembro, apesar de ficar bonito no título, não foi o dia que mudou o mundo, mas foi um dia que mudou, e o efeito disruptivo, no meu entender, aquilo que de alguma forma rompe com o momento anterior, é a noção da utilização de uma guerra internacional contra um movimento que é global, mas que tem células e até algumas cisões e divisões do ponto de vista ideológico, que é o movimento do terrorismo islamita. E, portanto, acho que já existia luta e já existia um combate e uma resposta a estes movimentos, ou a esta categorização, esta tipificação de movimentos antes do 11 de setembro, sim. Agora, o que acontece com o 11 de setembro é uma resposta e uma centralidade na narrativa do terrorismo que rompe com o que acontecia anteriormente, que muda mais uma vez conhecendo o professor Rui, e que muda aquilo que para mim é fundamental, que são as percepções. E essas percepções são significativamente alteradas e depois têm consequência na formulação de políticas públicas. Para mim, o efeito essencial do 11 de setembro foi um agravamento, até agora irreversível, do isolamento do mundo islâmico. O mundo islâmico, às vezes, em grande parte, sem grande culpa de grande parte desse mundo islâmico, acabou por ficar estigmatizado, e isso teve efeitos em todo o mundo, e a circunstância de seguir ao 11 de setembro, depois da implosão do Iraque, depois das tais metástases que saíram, quer do Al-Qaeda, quer depois do Daesh, quer depois das várias formatações que têm de Boko Haram e coisas do género em África. Tudo isto criou um medo ao mundo islâmico, de que o próprio mundo islâmico moderado sofre, e por outro lado, a circunstância das primaveras árabes não terem tido sucesso e se ter como que criado a ideia de que ali não funciona a democracia, ajudou ao isolamento negativo da imagem do mundo islâmico no mundo. E isso é muito mau, porque as tais pontes necessárias para o mundo islâmico, eu estou-me a lembrar do discurso do Cairo de Obama, por exemplo, tudo isso acabou, tudo isso desapareceu no tempo. E, portanto, hoje em dia, o trabalho de reconstrução de alguma confiança à escala internacional, que envolva trazer o mundo islâmico para uma normalidade na relação internacional, que não tem que ser necessariamente a sua padronização, uma espécie de um template ocidental aplicado ao mundo islâmico. A Ana falava há bocadinho da tragédia digamos, do horror que já está a haver no Afeganistão. Eu não queria dizer que o horror é idêntico de maneira nenhuma, mas também o que se vive na Arábia Saudita desde há uns anos com a cumplicidade ocidental objetiva é também algo que com que nós nos habituámos a viver. E o tratamento das mulheres na Arábia Saudita e noutros países do Golfo, variando de uns para os outros, é também algo estranho, e em particular o que é muito estranho, a complacência objetiva que o mundo teve em relação a isso, primeiro por razões petrolíferas, depois por razões estratégicas, enfim, várias coisas misturadas. Mas eu acho que o mundo islâmico continua, o 11 de setembro agravou essa separação. Agravou a separação e criou uma espécie de uma linha divisória de que todo ele vai sofrendo, e mais do que isso, em termos de discriminação, em termos de estigmatização pessoal, em termos do tratamento dos cidadãos islâmicos em países ocidentais, tudo isso se agravou extraordinariamente. Eu vejo, inclusivamente, em países onde não existia, as coisas começarem a crescer nessa matéria. Eu assisti a isso no Brasil, que é um país extremamente acomodatício nessa matéria.
a questão anti-islâmica começou a certa altura a ser preocupante, ou a ser relevante naquilo que era o pensamento político, social, em determinadas áreas, embora o Brasil seja muito longe de estar nesses quadros de risco. E, portanto, o islamismo hoje, para muita gente, é visto como com uma imagem de risco. É uma coisa muito, muito curiosa e trágica. E eu acho que o 11 de setembro, essa é para mim, a grande marca do 11 de setembro. Ok, o professor Rui escreveu, só para mim, eu julgo que não mudou para quem é que iria escrever, que não foi o Bush que referiu a nova ordem mundial, mas que foi o pai dele depois da invasão ao Iraque, mas em 1991. A Madalena está a falar da pergunta que ainda não leu. Pois, Não. eu também, sim, porque a Sim. pergunta é da Bárbara. Ok, porque há uma pergunta para cima. Pois, ok. Pronto, então a Bárbara escreveu, agradeceu a iniciativa, agradecemos nós a presença, e escreveu até que ponto é que haverá uma nova ordem mundial referida no dia 11 de setembro de 2001 por George H. Bush, que depois Exato. Exato, depois dos últimos acontecimentos no Afeganistão, poder-se-á falar de uma nova ordem mundial? A minha resposta é muito simples, não. Acho que não. Acho que não se pode falar depois destes últimos acontecimentos no Afeganistão. Acho que até voltar a existir uma nova ordem mundial ainda teremos que verificar um conjunto de pressupostos, e essa nova ordem mundial passará por esta interação entre os Estados Unidos e a China. Portanto, acho que continuamos nesta ordem mundial, apesar de todas as adaptações, os contextos vão mudando, há ordens regionais que são diferentes, é verdade, há ordens regionais que se vão alterando, mas do ponto de vista desta ordem mundial, eu acho que nós estamos numa continuidade daquilo que acontecia antes do 11 de setembro de 2001 e que é uma preponderância muito significativa dos Estados Unidos neste papel não gosto muito de utilizar este conceito, mas praticamente hegemónico. Eu só gostava de dizer o seguinte: nós estamos todos muito chocados por aquilo que se passou no Afeganistão, mas acho que temos obrigação de relativizar. O que se passou no Afeganistão é um erro de cálculo, é um conjunto de equívocos e de avaliações mal feitas pelo poder americano, e nós podemos nos interrogar sobre como é que é possível um poder com a capacidade militar dos Estados Unidos, com a capacidade de inteligência dos Estados Unidos, não terem conseguido prever aquilo que era o seu phasing out no Afeganistão. Dito isto, assente que esteja esse pó, e independentemente de tudo aquilo que venha a ser o futuro dos talibã, que não serão seguramente um elemento fundamental da ordem internacional nos próximos tempos, as peças tectónicas que aí estão lá na mesma, quer dizer, os Estados Unidos estão lá na mesma com a sua capacidade militar, a China está a evoluir no sentido que nós sabemos, as ameaças que a Rússia coloca em vários quadros e em vários tabuleiros também são as mesmas, o desregramento no mundo árabe ao ocidente do Afeganistão é o mesmo, os riscos colocados pelo Irão e pela eventual não renovação do acordo nuclear com o Irão, com os riscos subsequentes que isso pode trazer, e nomeadamente a reação de Israel em relação a isso, estimulado ou não pelos Estados Unidos, tudo isso já estava lá. O 11 de setembro é uma ocorrência trágica, eu diria patética, na maneira como, a saída do Afeganistão, de Cabul, é patética, é ridícula quase, é trágica no sentido daquilo que é a civilização, é o regresso quase a 2001 em matéria do poder em Cabul, quer dizer, portanto, eu hoje dizia no artigo no Expresso, a história anda muito lentamente, quer dizer, nós regressamos ao passado, um regresso ao passado quase, mas isso não nos deve deixar esta árvore não nos deve deixar de ver a floresta. A floresta é o que aí está, é o poder dos Estados Unidos, é a China a crescer, é a Europa a não
conseguir, não falámos disso, a não conseguir ter voz própria e capacidade própria para a ter, vontade própria para a ter. E, portanto, tudo isso, esse mundo aí está, e não foi a saída de Cabul precipitada e da forma que teve lugar que muda as coisas. O mundo não muda por causa da transição no Afeganistão. Vamos ser claros, não convém magnificarmos excessivamente o que se passou em Cabul neste mês. E porque não temos mais perguntas e também porque já são 7h29, estamos 1 minuto mais cedo do fim da nossa conversa, agradecia muito a presença de todos e se calhar dávamos um fim. Acho que não há mais ninguém que queira fazer nenhuma pergunta. Sim, também dá pelo microfone, se não se sentirem tão confortáveis com o chat, também dá. É agora o vosso momento, se não, calem-se. Agora o cala-se para sempre, exato. Mas então, Antes de fecharmos a sessão, permitam-me que no dia de hoje eu faça, já fiz esta referência publicamente, mas quero fazê-la aqui perante aqueles que para mim são dos ouvintes mais importantes, que são os meus alunos. E eu gostaria de fazer uma referência ao Presidente Jorge Sampaio. Eu tive o prazer de trabalhar durante quase 3 anos com o Presidente Jorge Sampaio num projeto que decorre daquilo que foram as consequências que viemos aqui a falar, que é o projeto Aliança das Civilizações. O Presidente Sampaio era o representante do Secretário-Geral das Nações Unidas para este projeto. Foi uma pessoa que marcou naturalmente a história de Portugal, da democracia portuguesa e do período de luta pela democracia de uma forma significativa e indelével, mas foi depois disso. Foi de facto um humanista extraordinário, uma pessoa com convicções muito profundas e com uma enorme resistência para lutar por aquilo que acreditava, designadamente por esta questão da tolerância, do diálogo interreligioso, da possibilidade de podermos conviver de uma forma sã, ao contrário de tudo aquilo que há pouco referíamos deste momento de tensão e de polarização. O Presidente Sampaio era um convicto defensor da lógica contrária, que era a lógica deste diálogo. E eu aprendi muito com ele e aprendi muito com as histórias dele. E essencialmente era isto que eu gostaria de vos deixar. Esta marca de uma pessoa que provavelmente vocês conhecem mais por ser o Presidente da República, por ter tido um papel importante na história recente de Portugal, mas enquanto homem e enquanto cidadão do mundo profundamente cosmopolita e profundamente defensor da liberdade, não era só da liberdade de Portugal e dos portugueses, mas do ponto de vista global, e o trabalho que fez com os estudantes sírios e que estou certa que gostaria de fazer com estudantes afegãos, fica como uma marca, e era isso que eu gostava de partilhar convosco. Eu gostava só de deixar uma palavra neste aspecto, não posso deixar de me associar. Eu conheço o Dr. Jorge Sampaio, criei com ele um partido político há 47 anos, que é uma história, digamos, já antiga. Sou amigo pessoal, era amigo pessoal dele e da família, trabalhámos em conjunto, foi meu Presidente da República, comigo embaixador, encontramos-nos em várias partes do mundo, dei voltas pela Europa com ele em vários países, tenho histórias com ele um pouco por toda a parte, da Roménia à Polónia, dos Estados Unidos à França, e é uma figura de facto referencial para mim como um pilar, digamos, ético na política portuguesa. Era muito bom que o exemplo de Jorge Sampaio, na maneira de estar e da maneira de conviver com a diferença também, isto que ele fez nos últimos anos é absolutamente notável. O empenhamento dele, depois de ser Presidente da República, empenhar-se na questão do acolhimento dos estudantes sírios, e há um artigo agora já sobre o Afeganistão nos últimos tempos, digamos, uma espécie de sobressalto humanista que ele pretendeu manter depois da experiência que tinha tido na Aliança das Civilizações, e parece-me que isto marcou muito a imagem, e é talvez por isso que muitos sentem hoje um dia de luto muito grande pelo desaparecimento dele. Eu sinto a falta também de um grande amigo.
Obrigada pelas vossas intervenções. Acho que fechamos com uma nota de esperança para que alguém pegue no projeto e que faça a manutenção das ideias do Presidente Jorge Sampaio. Agradecia muito a vossa presença, peço-vos desculpa por aquela intervenção a meio que, enfim, nós não podemos controlar. E pronto, ficam convidados para todos os eventos do NECPRI e se quiserem participar mais vezes também, sintam-se à vontade. E da nossa parte é um obrigada só. Obrigada, até breve. A dizer? Não só queria acrescentar, fazer o papel da Presidente e dizer para seguirem o NECPRI nas redes sociais, o blog do NECPRI, tudo aquilo que o NECPRI tem neste momento. Pronto, para se manterem a par do que vamos fazendo ao longo do ano. Obrigada. Nossa parte é tudo. Bom jantar a todos, porque já é hora quase de comer. Obrigado. Obrigada, obrigada, até Obrigada. breve. Obrigada. Não sei quem é que está a gravar, mas já Calma, podes, era eu. Podes remover. Calma, vou remover aqui. Vou remover. O Margado também posso remover, que ele já não